Muito bem, nós estamos aqui de volta para concluir o livro dos Salmos. Nos resta apenas 3 salmos dos 150, o resto os salmos 148, 149 e 150. Esses 3 salmos últimos fazem parte de outros 3, não é, que são chamados cântico de outros 2, né? Cânticos de Aleluia, o Salmo 146 e 147, sendo que o 145 é o Davi que também introduz esse cântico de louvores e adoração a Deus. Deus deve ser adorado. E o livro dos Salmos é isso, a palavra Terelim significa louvores a Deus. São louvores, são atribuídos. Na Septuaginta, aí foi trazido o Salmodiai. Salmodiai significa o saltério, com instrumentos de cordas, como era tocado os salmos, com harpas, com negimote, que é o instrumento de 10 cordas, mas também nós vamos ver que há mais instrumentos que eles usavam para adorar a Deus, louvor a Deus. Nos Salmos nós vamos encontrar diversos atributos de Deus. É o maior livro de toda a Bíblia, com 150 capítulos, com 2.461 versos. Eu falei também no Salmo 119 que ele sozinho, em número de versos, é maior do que 27 livros dos 66 da Bíblia. Então, concluindo agora o livro 5º, que tem a ver com o Deuteronômio, a palavra Deus, seu louvor e a sua obediência, nós vamos concluir com o Salmo 148, 149 e 150. O último salmo é uma doxologia final que convida toda a criação a louvar ao Senhor. O último verso diz: tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Não é? Tudo que respira, tudo que tem esse ar da vida deve louvar ao Senhor. Salmo 148 é um salmo que convida toda a criação de Deus a louvar a Deus. Toda a criação, as águas, os bosques, a terra, a neve, vapores, toda a criação é convidada a louvar o seu Criador. Salmo de número 148. Esse hino de louvor convida todas as criaturas de Deus a se unirem em seu louvor. Desde as hostes angelicais aos corpos celestiais, sol, lua, mar, os habitantes do mar, da terra e toda a humanidade. A nota de conclusão a respeito do povo especial de Israel pode se referir a algum fato em particular, como o retorno do exílio. O poder ser uma referência mais genérica, a proteção que Deus tem dado ao seu povo. Seja qual for o caso, o favor de Deus por Israel é colocado no contexto mais amplo do seu plano de trazer luz a toda a humanidade por intermédio de Israel. Israel deveria ser a luz das nações, a luz dos gentios. Não é? Cristo, ao vir, ele é o novo Israel e ele então traz luz aos gentios. Todos são convidados a louvar ao Senhor, dos anjos, o sol, os exércitos celestiais, a lua, as estrelas, é o que nós vamos ver nesse Salmo de número 148. Toda a criação deve louvar ao Senhor. O Salmo, como é Salmo de Aleluia, a palavra hebraica para louvor é Aleluia, começa com louvai ao Senhor e termina com louvai ao Senhor. Salmo 148. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor desde os céus. Louvai-o nas alturas. Só no verso 1, a palavra louvai aparece 3 vezes. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Verso 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Olha só, os anjos são convidados a louvar a Deus. Os anjos são seres de natureza espiritual, superiores aos homens, e foram criados para prestar serviços a Deus.
são também chamados de mensageiros do Senhor. Ele divide-se em algumas categorias, em pelo menos duas básicas: os bons, os anjos bons, que servem a Deus, e os maus, que ficaram do lado de Satanás. Os bons constituem a imensa maioria, e são aqueles que permanecem fiéis a Deus, e por ocasião da rebelião de Lúcifer, esses se mantiveram fiel. Os anjos também têm vontade. O livre-arbítrio foi testado na rebelião. Os que ficaram com Deus foram confirmados em santidade. Os que se rebelaram ficaram com Satanás. Eles realizam com perfeição a plena vontade do Altíssimo e lhe obedecem em tudo. Os maus anjos são aqueles que acompanharam e servem a Satanás, por isso estão em permanente oposição a Deus. A Deus, a sua palavra, a sua igreja. Eles são chamados nas Sagradas Escrituras por alguns de demônios. Os anjos maus ou caídos dividem-se em grupos: os anjos que estão presos e os que permanecem livres. Os anjos que estão presos são aqueles que tinham ocupações definidas e, segundo a Bíblia, abandonaram o seu principado. Esses anjos podiam causar tanta destruição que Deus os mantém em cadeias eternas, reservado para o dia do juízo. Eles serão julgados no final, no juízo final. A igreja também participará no julgamento dos anjos. Paulo diz em 1 Coríntios 6:3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Aqui nesse salmo, todos os anjos são convidados a louvar, e todos os exércitos celestiais. Ainda os anjos bons, nós temos anjo, arcanjo, querubim, serafim, são criaturas que foram reveladas, domínios, tronos, potestades, principados, são tudo qualidades de anjos. Todo o exército do Senhor é convidado a louvar. Agora também os astros são convidados a louvar. Verso 3, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes. No Salmo 147, verso 4, diz que Deus conhece o número das estrelas e chama elas pelos seus nomes. Aqui todas as estrelas são convidadas a louvar. Um fato interessante também é que às vezes as estrelas também se referem aos anjos, não é? Quando diz em Apocalipse 12, Satanás levou 1/3 das estrelas do céu, está se referindo aos anjos. Então todas as estrelas luzentes. Verso 4, louvai os céus dos céus. Note que não existe só um céu. Paulo diz que foi arrebatado até o 3º céu. Então, existe mais de um céu. Existe a expansão, que nós vemos, esse azul, chamado céu atmosférico. Existe o céu sideral, né, o espaço, e depois existe o céu de Deus. Então, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, as águas que vêm a chuva nesse firmamento. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Tudo aquilo que Deus criou, toda a criação, deve louvar e adorar ao Senhor. E os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassaram. Note que a lei, nós temos a lei de Deus para o homem, mas existem leis que governam o universo, leis físicas, leis que determinam como é que funciona os astros, como é que funciona a astronomia, leis que Deus determinou que não ultrapassaram. Verso 7, louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. As baleias são chamadas, os peixes, para louvar o Senhor, todo o abismo. Sabe que até os animais respeitam, né? Deus falou ao grande peixe, ele vomitou a Jonas. Então, até as baleias respeitam os domínios. Fogo, saraiva, neve e vapores, tudo criação de Deus. Quem fez o fogo? Deus. Quem fez a saraiva? Deus. Quem fez a neve? Deus. E vapores, e vento impetuoso, que executa a sua palavra, tudo deve louvar a Deus. O fogo, a saraiva, a neve, os vapores,
vento tempestuoso, que executa a sua palavra através do seu juízo, dos ventos que sopram, executa a palavra de Deus. Montes e todos os solteiros, árvores frutíferas e todos os cedros, tudo é convidado a louvar ao Senhor, né? Mas como vão louvar se são seres inanimados? Todos são chamados para louvar ao Senhor. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, todos são chamados a louvar ao Senhor. Esse Salmo 148 é a convocação universal para que todos louvem a Deus. Durante o milênio, todos irão louvá-lo. Será a época áurea do Messias, onde ele reinará e todos o louvarão. Reis, povos, príncipes, juízes, rapazes, donzelas, velhos, crianças. Olha só a categoria de pessoas que são chamadas reis, povos, príncipes, juízes, rapazes, donzelas, velhos e crianças, todos são chamados a louvar ao Senhor. Verso 13. Que louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. A glória de Deus está em todo lugar. Então, portanto, todos devem louvar ao Senhor. Todos têm obrigação de louvar ao Senhor. As crianças, os anjos, os santos, os reis, os príncipes, os povos, as nações, os jovens, os velhos, os eleitos, os grandes, os pequenos, todos são convidados a louvar ao Senhor. O sol, a lua, as estrelas, o homem, tudo é chamado para louvar ao Senhor. As baleias, os peixes, as aves, os répteis, tudo são chamados que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e céu. Um dia alguém me perguntou, do que Deus se alimenta? Não é como se Deus comesse comida física como nós. Deus se alimenta do louvor do seu povo. Quando o seu povo louva ou engrandece, nós estamos exaltando e engrandecendo o nome daquele que é louvado. Por isso tudo é chamado a louvar a Deus. Isso é uma forma humana de falar de um Deus transcendente, mas a verdade é que tudo é chamado para louvar a Deus. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. O ato também de adorar a Deus nos torna mais pertos, mais semelhantes àquele que o adoramos. Assim como na adoração aos ídolos, tornam-se semelhantes todos que adoram e os que fazem, quem adora o Deus vivo, verdadeiro, Deus Criador, torna-se mais perto de Deus, aqueles que o adoram. Louvai ao Senhor. Com isso, concluímos o Salmo 148. Vamos para o Salmo 149. Os fiéis louvam a Deus com cântico e com instrumentos de música. Aqui envolve os músicos. Esse hino de louvor convida o povo de Deus a louvar o Senhor pelos privilégios que ele tem. Em particular, no Salmo 148, relembra os benefícios que o mundo todo um dia recebera por meio da obra de Deus em favor dos fiéis de Israel. O Salmo 149 termina chamando a atenção para a expectativa que um dia os fiéis serão agentes do juízo de Deus pelo mundo, conforme 1 Coríntios 6, 2 e 3, Judas 14 e 15, Apocalipse 19 e 4, dizendo que o Senhor executa os seus juízos para todos os seus santos. Não é? Aqui encontramos a epopeia dos santos, nesse salmo aqui de número 149.
Nós vamos ver os fiéis louvam a seu Deus com cântico e instrumentos de música. Mas aqui, ó, por exemplo, no verso 1, encontramos a congregação dos santos. No verso de número 2, o júbilo dos santos. No verso 3, a forma de louvar dos santos. No verso 4, a salvação dos santos. No verso 5, os lares dos santos. No verso 6, as armas dos santos. Verso 7, a vingança dos santos. Verso 8, o triunfar dos santos. E verso 9, a glória dos santos. Então vamos encontrar nesses versos desse salmo o que nós chamamos a epopeia dos santos, não é? Por que temos esse gozo em Deus? Porque Ele é o Senhor, porque Ele é o nosso Rei, porque Ele é santo e porque Ele é totalmente suficiente. Vamos a esses 9 versos que nos convida a louvar o Senhor. Novamente, o salmo começa louvai ao Senhor e termina com louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Ah, como fica bom o louvor na congregação de um povo santo, um povo que lhe é chegado, lhe adora. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Verso 2, alegre-se Israel. Israel era o povo santo, escolhido. Alegre-se Israel, naquele que o fez. Regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Aqui também sugere a época áurea do Cristo reinando em Sião, o Messias reinando e sendo louvado. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozije-se os filhos de Sião no seu rei. Louve o seu nome com flauta, um dos instrumentos era a flauta. Cante o seu louvor com adufe, outro instrumento, adufe, que era instrumento de sopro, a harpa, que era instrumento de cordas, porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. A salvação dos mansos, os mansos herdarão a terra. Ele adornará os mansos com a salvação. Exulte os santos, olha aqui os santos de novo, na glória. Cantem de alegria no seu leito, até no leito, louve, adore, cante ao Senhor. Estejam na sua garganta os seus louvores, os altos louvores de Deus. A espada de 2 fios nas suas mãos. Até que a espada, né, 2 fios, parece que os santos virão com suas espadas também desembainhadas, louvando, engrandecendo ao Senhor o exército do céu. Esteja na sua garganta os altos louvores de Deus, a espada 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações. Eis que vem o Senhor com milhares dos seus santos para julgar a terra, não é? Para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos. Virão com espada, não é? Que a espada, diz no Apocalipse que a espada aguda saía da sua boca. Os santos virão com espada para tomarem vingança das nações e dar repreensão aos povos, para prender os seus reis com cadeias. Os reis aqui são reis ímpios que serão destituídos e presos com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro. Aqui mostra o dia da vingança do nosso Deus, para fazerem neles o juízo, escrito o juízo, que o Senhor vem julgar a terra. Esta honra te-la a todos os santos, louvai o Senhor. Note que no verso 1 aparece a congregação dos santos, no verso 5 exultem os santos na glória, não é? Os santos virão, e todos os santos, aqui aparece todos os santos, louvai ao Senhor, para fazer nele juízo. Todos os santos, louvai ao Senhor. Salmo 148 convida toda a congregação, toda a criação, não é, para louvar o Senhor, anjos, sol, lua, mas o 149 se concentra na congregação dos santos, nos escolhidos que estarão reinando e julgando o mundo com o seu Senhor.
Então fala do juízo, a congregação, o júbilo, o louvor, a salvação. As armas dos santos são espadas, aqui que vem no verso 7. Verso 6, não é? Espadas de 2 fios, são as armas dos seus santos, a vingança dos santos, o triunfo e a glória dos santos. Todos os santos louvarão o Senhor. Amém? Com isso, chegamos ao último salmo. O último salmo é o salmo de número 150. Possui esse salmo 6 versos, mas a palavra louvai aparece 13 vezes nesse salmo. 13 vezes aparece a palavra louvai. 3 vezes ela aparece no verso 1, e é comum nesse salmo de aleluia, 3 vezes aparecer no primeiro verso. E aí, daí por diante, 2 vezes em cada verso. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Esse é um salmo que muitas vezes, na abertura de um culto, eu gosto de lê-lo para convidar toda a congregação do Senhor a louvar e adorar ao Senhor. Aliás, não é só a congregação que deve louvar. No Salmo 149 fala na congregação dos santos, mas aqui convida toda a criação de Deus a louvar ao Senhor. Ele finda o livro dos Salmos, finda o 5º livro e convidando com o último verso, tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, um salmo de louvor. Nesse salmo, nós vamos ver a harmonia dos salmos, né? O livro dos Salmos apresenta uma magnífica harmonia em seu texto. Desde o Salmo 1 ao Salmo 150. O Salmo 1 constitui a introdução de toda a coleção de salmos e define o tema das bênçãos de Deus sobre os justos, bem como da destruição dos ímpios. O Salmo 150 apresenta a conclusão de toda a coleção e nos chama a louvar ao Senhor. O primeiro pensamento do Salmo 1 é o homem que é abençoado por Deus, o justo. O último pensamento do Salmo 50 é Deus louvado pelos homens. Então nós vamos ver a razão de louvar a Deus. Esse hino encerra todo o saltério com o seu chamado, para que todo ser que respire louve ao Senhor, com todo tipo de acompanhamento. Ele é jubilante. Esse salmo pode ter sido algum uso litúrgico em particular, abertura de um alegre culto de celebração, mas agora ele também serve como uma doxologia final do livro todo dos Salmos. A lista de instrumentos é dada no Salmo 150, versos 3 e 5, como uma mistura de instrumentos de sopro, cordas, de percussão, de dança e da impressão da música alta em movimento cessante. E o corpo todo também é convidado a louvar a Deus. Não só a boca, o nosso louvor, mas até dançarmos na presença do Senhor nosso Deus. Todo o corpo, símbolos sonoros também são mencionados aqui no Salmo 150. Há 7 atos poderosos de Deus que ele deve ser louvado. Primeiro, o ato da criação, porque ele é o Criador. Segundo, o ato do dilúvio, que cobriu toda a terra com as águas do dilúvio. Terceiro, a libertação de Israel do Egito. Quarto, a abertura do Mar Vermelho. Quinto, o ato de livramento do próprio Deus de Daniel, por exemplo, na cova dos leões. O ato da vinda de Jesus, da encarnação de Cristo e o ato da ressurreição de Cristo. São tudo motivos para nós louvarmos a Deus em toda a Bíblia. Da criação, do dilúvio, da libertação de Israel, a redenção de Israel, a maravilha de abrir o Mar Vermelho, a travessia do Jordão, os seus sinais, suas maravilhas são motivo de louvar, os atos livradores de Deus, a encarnação do Cristo, o Verbo de Deus e a ressurreição de Cristo e a sua vinda. São tudo
motivos para nós louvarmos ao Senhor. Falando ainda da plenitude do louvor, Deus faz com que o homem o louve. Deus deve ser louvado em todos os lugares. Deus deve ser louvado por todos os povos. Deus deve ser louvado universalmente por toda a sua criação. Deus deve ser louvado por todos os motivos. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, é o nosso libertador, é o nosso sustentador, aquele que nos guarda e livra de todo mal. Vamos então para o Salmo de número 150, concluindo o maior livro de toda a Bíblia. Verso 6. Louvai ao Senhor. Como todo salmo começa com a palavra louvai ao Senhor e termina com louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Nos firmamentos do santuário dos altos e no santuário da terra e no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Quais atos? A criação, a libertação, a redenção, tudo o que Deus faz, louve ao Senhor. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Que Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Louvai-o pela excelência da sua grandeza. E aqui vem os instrumentos. Louvai-o com o som de trombeta. As trombetas irão tocar. Trombetas eram também símbolos de juízo. No Apocalipse aparecem 7 trombetas tocando. Diz que também a vinda de Cristo será precedida pela voz do arcanjo e pelo toque da trombeta. A trombeta vai soar. As trombetas em Israel serviam para convocar o povo para as festas solenes. Quando o povo também se encontrava no deserto, servia como som para que o povo marchasse. As trombetas também serviam para convocar o povo para a guerra, para os atos solenes, para convocar o povo para se reunir. As trombetas. A trombeta também vai soar e dos 4 cantos da terra o povo de Deus irá subir para a glória de Deus. Louvai ao som de trombeta. Louvai-o com saltério. Saltério, todos os salmos aqui fazem parte do saltério. E a harpa, né? A harpa, o instrumento de cordas que era usado. O saltério diz que também era um instrumento de cordas, 10 cordas, que é chamado de negimote às vezes. Louvai-o com adufe. O adufe era também um instrumento de sopro, né? E a flauta, outro instrumento de sopro. Aí, ó, soprar, soprar, louve ao Senhor. Louvai-o com o som dos instrumentos de cordas e com flautas. Verso 5.